Vamos. Diga você. Boa noite, boa noite. Deixa eu aqui assinar para quem está chegando. Boa noite, boa noite. Chegando. Pronto. Muito obrigado. Pronto. Isso. Eita, minha convidada já está aqui presente. Minha convidada já está aqui presente. Veja agora, estamos aqui posicionando. Como é que tá? Som, como é que tá, por favor? Tudo ok? Tudo ótimo. Obrigado, Ellen. Tá. Vamos começar. Chamando aqui minha convidada. Já. Pronto. Cadê você, minha Dinda? Pronto. Dinda? Pronto. Deixa eu ver aqui. Ok, aceitei seu convite aqui, Dinda. Pronto. Ok, aceitei seu convite aqui, Dinda. Pronto. Dinda, tá tendo algum problema de comunicação entre a gente, tá? Tá. Se você tá me ouvindo, eu acabei de aceitar sua solicitação para você entrar. Veja aí. Eu percebo que abre a tela aqui para mim, Dinda, se você tá me ouvindo, e depois fecha. Eu tô lhe chamando mais uma vez. Veja agora. Aí, Dinda, entendeu? Tá. Pronto. Eu também aceito aceito o seu chamado. E aí? Aí, ó. O que acontece para mim, Dinda, se você tá me ouvindo, é o seguinte. Eu lhe chamo, a tela escurece como se você fosse entrar e depois fecha. Quando você me chama, acontece a mesma coisa. Eu vou fazer. Tenta sair e entrar de novo aí, Dinda, para ver se a gente consegue resolver. Aí, ó. Você enviou sua solicitação, tá? Tá aguardando aqui para mim. Aí. Percebeu? Tem alguma coisa aí. Dinda, você tá me ouvindo? Sai aí, entre de novo para ver se a gente consegue conectar. Percebeu? Tem alguma coisa aí. Dinda, você tá me ouvindo? Sai aí. Pronto, beleza. Você sai, aí entra de novo, aí eu lhe chamo. Aí você entrou. Tá, beleza. Pronto, beleza. Você sai. Pronto, tá aguardando aqui para mim. Aí eu lhe chamo. Pronto. Alguma coisa da conexão, Dinda. O que está acontecendo? Tá? Vem, deixa eu ver se eu consigo lhe chamar. Tem uma galera aqui já entrando. Boa noite a todos.
Acabei de lhe chamar, Dinda. Veja aí. Agora! Agora! Tá vendo aí? Boa Boa noite! noite, minha Dinda. Dindo, tudo bom? Ah, como é que tá? Tudo ótimo, tudo Tudo maravilha. Melhor agora com ótimo. você Pois aqui é, melhor comigo, agora. tá? Com certeza. Maravilhoso. Aê! Foi, A rolou esse, Ellen esse, gritando. esse imprevisto agora, né? Que ficou e vai ver, mas deu certo. O importante é Pois isso, é, tudo certo, tudo certo. Eu tá? acho que eu tava ansiosa aqui, querendo É. entrar antes de vir, transmissão ao vivo. Não, beleza, massa. Então, gente, boa noite a todos. Boa noite para vocês que já estão aqui presentes. Daqui a pouco tá chegando a galera aí, mas vamos adiantando, porque o assunto é amplo, o assunto é vasto e o tempo é curto, tá? Então, hoje, em mais uma live da Raiz de Três Convida. Então, Raiz de Três, vocês que são amigos, sabem, a loja de camisetas, querem ter de expressar a defesa de causas, certo? E hoje eu tenho uma convidada super especial. Na verdade, antes de ler o que eu escrevi aqui para ela, deixa eu falar. É justamente o seguinte, uma pessoa querida, uma pessoa especial, e que quando eu vi que ela se predispôs a estar fazendo live, eu digo, não, vou ter que fazer com ela, tá? Porque no início ela não estava querendo fazer as lives, mas agora se predispôs a fazer, eu acho que é tudo no seu tempo, certo? E eu queria lhe dizer um negócio aqui que eu acho que eu não falei para você. Nós fizemos um processo de coach há um tempo atrás, não foi? E que era muito interessante, foi muito bacana para mim. E toda live eu procuro escolher uma camisa que tem a ver com a live, certo? E aí eu tava pensando, qual a camisa que eu vou usar hoje, certo? A camisa que eu tô usando hoje é justamente essa aqui, beleza? Deus ama Oh, que você. lindo! Mas qual foi o real sentido dessa camisa para poder usar hoje com você? De verdade, porque todas as vezes que nós nos encontramos, eu sinto uma paz muito grande quando eu estou perto de você. De verdade, de coração mesmo. Tá? Então foi isso. Então, Que o único lindo, que sentido, o maravilha. sentido que eu pude encontrar na noite de hoje para poder representar a paz foi justamente Deus ama você. Tá? Então é isso, minha Dinda linda. Tá certo? Vamos Muito bom. nessa. Deixa eu apresentar essa pessoa aqui bacana. Helenilza Vargas, certo? Ela é contadora, coach Braz, Ikigaia e criacional. E apaixonada por comunicação não violenta, que é justamente o tema da nossa live de hoje. Mas, primeiro, eu queria que você justamente desse uma palhinha, por conta dessa titulação, todas elas comprovadas, vale ressaltar, certo? Que não haja dúvidas. Com relação, eu queria que você explicasse um pouco para a gente começar da seguinte forma: qual a diferença do coach Braz, o coach Ikigai e o coach criacional? Vamos lá. Fala um pouquinho sobre você. Boa noite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, ter sido acolhida depois do meu momento de introspecção, de reflexão, nesse momento de pandemia. Eu não estava querendo realmente fazer live por uma coisa minha e também por um projeto social que nasceu nesse período, depois de um momento de reflexão, de pausa que eu precisava. Tudo isso que a gente está vivendo mexeu muito comigo no início, né? Pela solidariedade, por esse coraçãozão, né, que eu também tenho, como muita gente também passou por isso. Só que eu escolhi me recolher um pouco para me fortalecer, porque eu no início não estava pronta para tanta exposição, para tanta entrega. Eu precisava de um tempo para mim. E eu agradeço muito vocês terem acolhido o meu momento. E quando eu falei que eu ia fazer, por solidariedade, por entender isso, que eu precisava doar, ainda mais um tema tão importante, né? Que eu gosto tanto de falar, que acrescenta tanto na minha vida. E aí vocês me acolheram, me receberam de braços abertos. E Claro, depois, sempre. durante aí a fala, eu vou falar um pouco sobre isso também, porque isso é comunicação não violenta. E assim, vamos falar da formação. Tá dando para me ouvir bem, gente? Sem segurar Eu o estou. fone? Tá todo mundo. Se alguém não estiver Tá escutando, tranquilo. segura o fone aqui, tá? A outra aí, ó. Vai ser um monte de coisa, eu não vou poder interagir o tempo todo. Mas segura aí que Eu no tenho final a a gente cor. fala, tá? Vamos lá, o que é que acontece? Eu fiz a minha primeira formação em 2017 na Brás Coaching, a quem eu honro o nome, me deu, além do conhecimento, amigos incríveis. Ellen Biondi é uma delas, né? A gente se conheceu lá, Helene também. Então, assim, grandes amigas, grandes amigos que eu fiz nessa jornada de coaching. Eu comecei em 2017. A Brás Coaching, ela tem uma linha de trabalho, que é a linha de trabalho de resultado, de transformação, mas muito voltado para o profissional.
E eu senti uma necessidade de trabalhar um pouco essa questão do coach de vida, de olhar mais o ser humano, né? A transformação de vida, a mudança de vida. E aí eu conheci o coaching Ikigai, que é alinhado a propósito. Ikigai é mais ou menos, né, propósito, Ikigai em japonês, que é razão de ser, razão de viver. E eu fui mergulhar um pouquinho nesse outro lado, que é esse coaching voltado, que é o coaching ontológico, que é voltado para o ser. E aí eu fui mergulhar um pouquinho. Ellen está me lembrando aqui do MBA do coaching, a gente se conheceu lá na Brás Coaching. Depois disso, eu fui buscar o meu... e eu sou super fã dele. Foi a pessoa, o primeiro coach, na verdade, que me despertou para a profissão, foi Jerônimo Temel. Então, assim, eu sou apaixonada, é um coach de repercussão nacional, é um cara que eu me conecto muito com a verdade dele, o que ele, a congruência, a coerência da vida, o que ele fala, o que ele pratica, enfim. Então, assim, eu sou apaixonada, é um mentor para mim, e eu fui buscar fazer a formação com ele, porque eu quero fazer outras formações dentro do IGT, que é o Instituto Jerônimo Temel, e para que eu faça a especialização que eu vou fazer agora em agosto e o master que eu vou fazer em dezembro, eu precisava fazer a formação coach criacional. E aí eu fiz e foi maravilhoso, assim, uma coisa junta com a outra. E, assim, na verdade, para mim, se completa, né? Uma vai completando a outra. Cada um que passou na minha vida, cada mestre, cada trainer que passou na minha vida, poxa, me acrescentou bastante, eu honro todos eles. Né? Tenho orgulho de falar, né, de todos eles. A Brás Coach mesmo, que é a primeira, é daqui, gente. É daqui da Bahia, é daqui de Que Salvador. bacana. Então, Moisés foi nosso trainer e Ivana também, que foi trainer também da gente. Então, assim, as três se completam. E aí a gente segue. Só aprimorando. E eu Então, fiz o Master também, que foi onde eu conheci, o MBA, onde eu conheci Ellen. certo, que bacana. Então, se completando, tá, com tantas formações, aí aconteceu justamente a paixão por comunicação não violenta, certo? É isso que nós vamos falar hoje. Exatamente. Então, sendo bem Isso. objetivo e direto, explica pra gente aí, porque pode existir alguma dúvida, eu acho que você é a pessoa certa para poder estar explanando. O que é a comunicação não violenta? Tá. Comunicação não violenta é um modelo de comunicação novo criado por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Ele criou esse modelo de comunicação, ele viveu alguns conflitos na vida pessoal dele. E aí, quando ele formou psicólogo, ele foi pesquisar um pouco a respeito do assunto e aí desenvolveu o método. Inicialmente, eu também pensava assim, é uma ferramenta, eu já até falei sobre isso em algumas palestras que eu fiz, a aula até uma ferramenta, a gente aprofundando mais, mergulhando mais, a gente aprende que é muito mais do que uma ferramenta, não é uma ferramenta, é um novo jeito, é um novo meio de se comunicar. É uma forma, na verdade, que transforma o que a gente entende que é como a forma da gente se comunicar, que a gente aprendeu, num novo jeito de se comunicar. Então, assim, é um jeito de viver, é um jeito de tanto consigo mesmo, quanto com os outros. Principalmente com os outros, mas eu falo muito dessa questão da comunicação não violenta ser pra gente também, né? Porque vocês vão ver durante a live aí, a fala, que é muito importante pra gente também. Então, resumindo, vamos dizer que é um novo jeito de se comunicar. Pronto, fala mais um pouquinho pra gente sobre isso. Acho que está todo mundo muito ansioso para poder saber, até mesmo eu, tá? Estou precisando dessa aula aqui, direta e objetiva, tá? Diga. Vamos lá. A gente aprendeu a se comunicar de uma forma que não é a forma que ele entende ser adequada e que ele vem mostrando, na verdade, ao mundo que não é adequada. Ele criou um instituto em 1984, você vê, não é uma coisa nova. Só que a gente aqui no Brasil demora um pouco mais para as coisas chegarem aqui, né? Como em outras partes do mundo. Então, o que acontece? Quando a gente foi educado aqui, eu falo por mim e falo pelas pessoas com quem eu convivo, as pessoas que eu conheço, nós fomos educados muito para esconder sentimento. Eu não sei se vocês vão lembrar de situações de quando a gente era criança. Por exemplo, eu passei por isso. Aniversário. A criança ganha um presente. Aí quando ganha o presente, aí a criança não gosta do presente. Aí eu escutei de minha mãe, né, de meus pais, não fala que você não gostou, porque a pessoa vai ficar triste, que lhe deu vai ficar triste. Aí tem dois aspectos. Primeiro, você aprende a esconder o seu sentimento. Então, assim, a gente guarda o sentimento pra gente, né? Porque assim, você não pode dizer que você não gostou, porque você vai ferir o outro.
Aí você já começa a se encolher, né? Você começa a guardar aquilo, que é natural seu, que é genuíno seu. Não gostei. E criança é isso, né? Criança é super genuína, espontânea, a criança fala mesmo. O que é que a gente faz? A gente educa a criança de uma forma para que a criança não fale do sentimento dela. Então ela vai guardando, ela vai aprendendo a guardar aquilo. E uma outra coisa, com relação a essa questão de guardar sentimento, é que a gente vai escondendo o sentimento da gente também, né? A gente, quando você esconde, você não pode dizer para o outro o que você está sentindo, não gostei do presente, você acaba escondendo para você também. Daí você vai se esquecendo disso, dos sentimentos. E uma outra coisa é que a gente passa a se sentir responsável pelo sentimento do outro. Então, assim, o que eu causei, o que eu vou causar tristeza na pessoa, se eu não gostei do presente. Então, olha o que a gente aprende quando a gente é criança. Então, esse modelo de educação, principalmente com relação a você esconder sentimento, a você se afasta de si, da sua essência, das coisas que lhe faz feliz, porque ser genuíno é super feliz, a criança é super espontânea, então assim, a criança ela tende a ser mais alegre do que o adulto, não é? Um dos motivos é esse, ela está muito conectada com a essência Verdade. dela. E aí, né, a gente vai esquecendo isso, então são 3 coisas mais ou menos, né? A questão de que você se responsabiliza, se sente responsável pela felicidade do outro, pelo que você causa no outro, e não é assim. Cada um é responsável pelos seus sentimentos. A gente aprende a ir escondendo o sentimento da gente, né? Para agradar as outras pessoas, que é um erro muito grande isso. E a responsabilidade que a gente tem sobre a felicidade do outro, sobre a felicidade, sobre a alegria, enfim. Então, esse modelo de criação faz com que a gente cresça e a gente vá se afastando do que a gente gosta, do sentimento da gente. Aí, hoje em dia, quando a gente é adulto, uma coisa que a gente ouve muito hoje em dia é: como é que você está se sentindo? Como é que você está hoje? Tô de boa. O que é de boa? O que é de boa? A gente não sabe exatamente o que é de boa. Que sentimento é esse de boa? Né? Não é um sentimento. Você fala, a gente vai simplesmente repetindo aquilo. Né? Cria um modo automático de você esconder o sentimento. Você nem sabe, você nem se pergunta como é que você está. Né? Como é que eu estou me sentindo hoje? Aí, às vezes a gente diz. Ellen falou que a imagem está turva. Na Mas deixa eu verdade, ver aqui. não, tá oscilando, deve ser sua internet, mas já retornou, já tá legal agora de novo. Mas estava turva, de verdade, tava. Tá, Mas já vamos lá. melhorou. Mas a voz está tranquila? Tá dando para o som tá. A voz estava oscilando, mas agora tá perfeito. Nesse momento tá bom. Pronto. Então, o que acontece? A gente fala muito essa questão de que ele tá de boa, né? Assim, a gente às vezes fala: eu tô estranha hoje, eu tô estranha, tô me sentindo estranha. O estranho é o que é se sentir estranho? Que sentimento é esse? Que nome de sentimento é esse? A gente muitas vezes não se dá o sentimento, nem pra gente e nem pra dizer ao outro como é que a gente está se sentindo. Porque a gente não sabe, porque a gente esqueceu, porque a gente não para prestar atenção na gente, no que a gente está sentindo. E isso vocês vão ver, quando a gente avançar um pouco no assunto aí, vocês vão ver que isso é super importante, é base. Você falou em coisas aí que eu fui me remeter justamente quando você comentou com relação à criança, quando recebe o presente, era justamente isso. É essa recomendação que os pais dão, né? Seja uma criança educada. Então, você agradece, tá lindo, tá Exatamente. maravilhoso. E o pior de tudo é o seguinte, a gente cresce e traz essas questões também com a gente, não é? Então chega ao ponto de hoje você tratar dessa mesma forma. Eu acho que a gente já tem maturidade suficiente para poder dizer, pô, não, obrigado, mas se dá o direito de poder trocar, porque às vezes existem adultos, que a gente sabe, colegas nossos, e que recebem algo que não gostam, e se sentem impedidos por uma consideração, um respeito, que não tem falta de respeito nenhum, porque o outro fez de fato para lhe agradar, mas se ele não acertou, cabe a troca, não tem problema nenhum. Ele quer a sua felicidade naquele momento, ele quer lhe agradar, Exatamente. e nada melhor do que você usar, e quando você não usa, fica até pior. A gente traz isso pra gente. Isso é um fato. Mas eu queria saber de você o seguinte, como é que funciona essa comunicação, certo? Não violenta. Vamos lá, antes de falar do meio, do método, né, da forma da comunicação, ela tem 4 passos. Né? Antes de falar disso, é importante a gente entender que não é simplesmente aprender isso e exercitar e fazer. A gente precisa ter alguns elementos, desenvolver alguns elementos que a gente não desenvolveu quando a gente era criança, que a gente aprendeu digamos assim, não desenvolveu não, que a gente aprendeu a esquecer, porque Marshall mesmo no estudo dele, ele fala que toda criança ela é empática. A gente nasce empático.
A gente é empático quando é criança. E a gente vai aprendendo a deixar de ser por causa da nossa educação, a forma como a gente é educado. Então, assim, antes de falar da comunicação não violenta propriamente dita, eu sempre falo de alguns elementos que a gente precisa desenvolver. A gente precisa entender que não é simplesmente apertar um botão e começar a fazer comunicação não violenta. A gente precisa se desenvolver para isso. E é importante, todo mundo que está aqui escutando, que eu sempre falo isso, que tem filho, que tem criança na família, olha, preste atenção no que você está ensinando para a criança. Né? Tudo que você pensar de comunicação não violenta para você a partir de agora, comece a pensar o que é que você está dizendo para as crianças que você convive. Para as crianças que você passa um final de semana junto, comece a observar o que é que você está ensinando para essa criança. Porque se você se cuidar, se você aprender a comunicação não violenta, mas você não ensinar isso, esses elementos que eu vou falar agora, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para as pessoas que você, as crianças que você convive, às vezes é o filho do vizinho, mas você pode contribuir. Né? Se você não fizer isso, a Nanda está falando aqui a questão da criatividade também, que a gente nasce criativo e a gente vai perdendo essa questão da criatividade. Se a gente não ensinar isso para as crianças hoje, o que é que vai acontecer? A próxima geração vai ser assim também. E a gente não quebra esse ciclo. Então, assim, eu penso muito que é responsabilidade nossa, enquanto adultos, aprendendo algo dessa magnitude, desse porte, que pode sim transformar as relações humanas, tem transformado as relações ao redor do mundo, e a gente não transferir isso para a criança. Então, é importante abrir a mente e dizer assim, pô, eu estou aprendendo isso aqui, deixa eu ver o que é que eu posso fazer pelas crianças com as quais eu convivo. E talvez Então, o mais dito isso, importante, e o mais importante que eu vejo com relação a todo o aprendizado é justamente o seguinte, você colocar ele em prática, né? Não adianta nada você ter um monte de recursos, você ter um monte de conhecimento se você não passa ele adiante. E quando a gente trata da criança, eu acho que a principal forma de se comunicar é através do exemplo. Você dá bom exemplo, ela capta esse exemplo e com certeza ela vai reproduzir esse bom exemplo, né? Com certeza, com certeza. O exemplo arrasta, né? Vamos lá, uma das coisas que eu já falei até aqui, mas aprofundando um pouquinho mais, que é importantíssimo para a comunicação não violenta é o autoconhecimento. Falando, como a gente estava completando o que a gente estava falando antes, quando você vai crescendo, você vai se afastando do seu eu. Por quê? Porque a gente são máscaras que a gente vai colocando, né? São formas que a gente vai aprendendo a se comunicar, de esconder o sentimento, de não olhar para si mesmo, de não olhar para dentro. Então, assim, certos traumas, medos, e aí a gente vai se afastando da nossa essência. Então, autoconhecimento para a comunicação não violenta é importantíssimo. Porque você não pode ter uma comunicação não violenta se você não tem uma gestão das suas emoções. E para você gerir suas emoções, você precisa se conhecer. Né? A inteligência emocional está tudo junto. A inteligência emocional, PNL, comunicação não violenta, está tudo junto. Né? Então, assim, se você não desenvolver a você se conhecer, você olhar para dentro, você se perceber, você conhecer seu sentimento, você saber o momento que você está chateado, que você não deve abordar aquele assunto porque você vai magoar o outro, porque você vai ser áspero. O se conhecer é base para tudo. Na verdade, hoje a gente ouve muito falar de soft skills, a gente precisa desenvolver essa questão comportamental. Tudo está no autoconhecimento. Se você não se conhece, não se autoconhece, você não vai para frente em mais nada. Não adianta você ficar estudando matéria de comportamento emocional e você não olhar para dentro, você não se perceber, você não conseguir respeitar os seus limites, conhecer e respeitar os seus limites. Então, antes de qualquer coisa da comunicação não violenta ou qualquer outra coisa, autoconhecimento é fundamental. Sem essa base, a gente não consegue avançar em muita coisa. Como é que você vai usar a comunicação não violenta, um dos elementos é sentimento. Como é que você vai falar de sentimento se você não sabe que sentimento é que você está sentindo? Se você fica no raso, dizendo para todo mundo e para si mesmo que você está de boa, que você está se sentindo estranho. O que é estranho? O que lhe fez se sentir estranho? Né? Então, é uma coisa bem ampla e que todo mundo realmente precisa abrir a cabeça, que precisa se autoconhecer. É fundamental para tudo na vida da gente. Aproveitando o gancho, aproveitando a live, eu sabia que essa live ia dar nisso, e fazendo uma consulta particular com a participação das outras pessoas, mas eu só estou vendo você, tá? Eu posso me abrir um pouco mais, pronto. A questão do autoconhecimento, qual é a pergunta que eu tenho mais, Fábio? O que acontece? Fala justamente de você conhecer um pouco dos seus sentimentos, saber de você, tá? Saber um pouco sobre você.
A minha questão é justamente a seguinte: eu não sou uma pessoa, eu não provoco de jeito nenhum. E existe até situações que eu sei onde é que está o meu limite. Mas, às vezes, o que é que eu percebo é justamente o seguinte: eu sou reativo, tá? Então, eu tento controlar ao máximo esses ímpetos, essas emoções, assim, que extravasam, que fogem justamente ao controle, tá? Então, o meu normal é brando, é ameno, é tranquilão. Mas existe esse momento da reação, digamos assim, quando o saco enche, que ele transborda, a minha tendência é justamente reagir. E nesse reagir, na maioria das vezes eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu termino até mesmo dizendo coisas que eu não deveria ter dito, eu precisava segurar um pouco mais. Então, apesar de ter um certo conhecimento, falando de mim, particularmente, Sim, mas eu queria entender justamente o seguinte, ou que você ajudasse de alguma forma nessa consulta agora aqui, nossa, fica à tá? vontade. Como é que seria esse controle dessa reação, tá? Essa é a questão. Vamos lá. Conhecer é o primeiro passo, né? É você saber em que momento, qual o gatilho, o que é que faz com que você não consiga controlar, gerir, não é nem controlar, a palavra não é controlar, a palavra é gerir, né? O que é que dispara, o que é que faz você perder o controle? Então, além de saber que você perde, isso é importantíssimo. Você já tem consciência. Clareza e consciência é fundamental. É outra coisa que é fundamental para a gente conseguir mudar, é ter clareza e ter consciência. Você tem clareza de que isso existe, você tem consciência de que isso não faz bem para você, porque você se arrepende. Certo, Se ele fato. lhe dá um arrependimento, é porque não é bom para você. O que você fez Ok. não foi bom para você. Então, o que acontece? A partir do momento que você sabe isso, você precisa se auto-investigar para você entender qual é o gatilho. Em que momento é que eu saio de mim para fazer uma coisa que eu me arrependo depois? Pronto. A partir do momento que você descobre isso, diz que a minha imagem ficou turva de novo. Ela vai e volta. Deve ser a Ela fica turma, internet, depois mas ela estabiliza. Ela tá oscilando. É isso eu mesmo. tô com Wi-Fi e tô com os dados móveis também ligados, porque para tentar, se tiver alguma Equilibrar. queda, alguma coisa, Tá. equilibrar. Mas tá voltando. Agora tá Tá. ótimo. E aí o que é que acontece? Quando você identifica isso, você já sabe o gatilho, você já sabe o que acontece, você já sabe o gatilho, aí você precisa identificar o que é que você pode fazer para você, para que o gatilho não dispare em você. Quando você chegar perto do gatilho, você saber o que é que você precisa fazer. Cada um tem que descobrir o seu jeito, mas tem várias formas. Por exemplo, acontece comigo, às vezes, né? Eu trabalho, sou gerente de uma empresa, sou gerente de uma construtora, e eu passo por situações de estresse como todo mundo passa. O que é Normal. que eu faço? Quando eu estou muito chateada e que eu quero disparar um e-mail para falar alguma coisa, eu escrevo o e-mail todo e não envio o e-mail. Eu não envio. Hum. Eu dou um tempo, respiro, saio da sala, compartilho com a minha líder, que é a diretora financeira, compartilho com ela. Às vezes eu mando um e-mail para ela e peço para ela ler, e aí ela critica o e-mail e fala, não, você pegou pesado aqui. Aí ela fala. Mas quando é uma coisa que eu tenho tempo, eu espero, não mando o e-mail, respiro, saio, bebo água, vou fazer outra atividade. Quando eu volto, que eu leio o e-mail de novo, eu digo, não vou mandar isso. Não tá legal, tá agressivo, não tá minha cara. Eu vou me arrepender se eu mandar isso. Uma outra coisa que eu tenho, eu tô te falando coisas que eu tenho, que eu faço, para que você comece a perceber o que é que você pode. Mas o jeito é o jeito de cada um. É o que a gente fala no coaching, né? Seu jeito é o jeito certo. Cada um tem um jeito. Para mim, eu tenho algumas coisas. Uma das coisas, Jussiara trabalha comigo. Uma coisa que eu falo muito, que eu ia falar agora. Respire. Respeito. Sempre. Eles vêm na minha sala às vezes, os liderados, eles vêm na minha sala às vezes e me falam, aconteceu não sei o quê, não sei o quê, tô estressada. Eu falo, respire, respire, sente aí, respire. Eles já sabem, porque que eu vou dizer isso. O exercício de respiração é fundamental para calma, para você manter a calma. É muito. Ellen está falando aqui, quando não é e-mail, quando é cara a cara, beba água, morda a caneta. Tem várias formas, você vai descobrir a sua. Se Beba água, afastar. morda a caneta, se afaste, peça licença e diga, eu não tenho condição de conversar com Ok. você agora. Eu não tenho a mínima condição, eu não tenho estrutura emocional. Eu já fiz isso na minha vida pessoal, eu já fiz isso. Eu já fui casada há muitos anos e muitas vezes eu dizia para meus maridos, agora não. Eu não posso falar sobre esse assunto agora. Por quê? Porque eu sabia que eu ia me arrepender. E se tem uma coisa que eu
detesto nessa vida é me arrepender e perder minha razão. Eu engulo qualquer sapo na hora para não perder a razão. Eu sou muito assim. Você já me conhece um pouco, né? E sabe que quem está aqui que me conhece sabe que eu não sou muito de. Eu não gosto, na verdade, de ficar pedindo desculpa e errando de novo. Aí a outra falando que tem muito aprendido comigo, porque essa convivência da gente lá no trabalho, a gente bate bola, o pessoal que trabalha comigo, a gente bate bola o tempo todo sobre isso. E assim, eu respiro, eu bebo água, e quando tá no cara a cara, que eu não aguento mais, que eu não vai dar, nada que eu possa fazer, eu digo, gente, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Eu não posso falar sobre esse assunto com você agora. Não tenho condição de falar. Olha no olho da pessoa e digo, eu não tenho condição de falar. Por favor, eu preciso de um tempo. Não é a hora de falar sobre esse assunto. E aí a pessoa entende. Se eu forçar aqui, ela vai querer me bater. Enfim, todos nós temos nossos momentos, né? Todos nós somos seres humanos, feitos de carne e osso. Graças a Deus, todo mundo passa por isso, então todo mundo consegue compreender. Então, se eu um dia dissesse para você, Fábio, eu não tenho condição de conversar com você sobre isso. Você também tem os seus gatilhos. E por você ser um ser humano como eu, você vai entender que não é momento de provocar a conversa. Então, você precisa respeitar, porque você sabe que você também tem seus limites. Então, essa questão do respeito, né? Eu respeito você, o seu momento, e você respeita o meu momento. Aí eu acho que nesse momento de você conseguir olhar no olho e dizer isso, a outra pessoa tem que dizer, não, peraí, né? Se a pessoa está aqui dizendo para mim que não tem condição, não. Vamos lá, vamos respirar aí, vamos esperar o tempo da pessoa. Mas é isso, Tá, assim, não tem uma forma certa, entendeu? Nem errada. Entendi. É o jeito de cada um. Tá, antes de passar para o próximo, tá? A gente falou de autoconhecimento, eu preciso só abrir um parêntese. É porque tem uma pessoa muito querida, muito amada, meu amigo, meu irmão, de verdade. A gente só não saiu do mesmo pai da mesma mãe, nós somos irmãos de coração, irmãos hoje de luta, de causa. Marco Rezende, ele está aqui presente, então é sempre uma honra. Para quem não, a maioria das pessoas não sabe, agora eu vou falar aqui, acho que nem ele sabe. O segundo nome dele é Fábio. Ele é Marcos Fábio. Eu acho que é por isso a tamanha semelhança dessa irmandade. Então, meu amigo e irmão, um beijo para você do coração. Sabe que nós estamos juntos nessa caminhada, certo? Ele já fez alguns comentários aqui. Ele é lindo, é uma pessoa linda, maravilhosa, e que hoje Ellen também é fã dele, e ele sabe o quanto nós gostamos dele. De verdade, é meu irmão. Vamos continuar, que o tempo tá correndo. Vamos. Diga, vamos para o próximo passo. O outro ponto é a questão do julgamento, que a gente também já falou um pouquinho, né? O não julgar, não emitir juízo de valor sobre a vida do outro. Julgamento também é uma coisa que a gente aprende desde criança, porque a gente escuta as pessoas falando, né? A gente escuta pai, mãe, o avô, a avó, os irmãos. E aí você vai crescendo naquilo e a gente se habitua a julgar. Julgamento é uma coisa que me fez mal há algum tempo atrás, né? Não é uma coisa de agora. Eu não vim entender essa questão do não julgamento, nem buscar isso. A partir do meu conhecimento de comunicação não violenta, não foi. Isso é uma coisa que me incomodou lá atrás, há alguns anos. E eu venho desenvolvendo essa questão do não julgamento. Então, assim, realmente, quando você julga alguém, você está entrando cara que não é sua. Porque a decisão do outro, cada um tem um modo de enxergar a sua própria vida. E as rédeas da sua vida são suas, não são minhas. Então, interferir, tanto falando para você, falando ou não falando para você, interferir nisso, né? Pensar no como você deveria ter feito, eu vou estar olhando a sua vida com a minha visão de mundo. Eu estou olhando a sua decisão com a minha visão de mundo. E isso não é adequado, porque nós não somos capazes de olhar para a vida do outro e poder fazer qualquer comentário, tecer qualquer comentário, ou falar de qualquer situação que você tenha decidido, qualquer coisa que você tenha pensado. Se é a sua vida, você tem que levar ela de acordo com a sua visão de mundo, respeitando a sua essência, respeitando os seus valores. Se seus valores são diferentes dos meus, se sua visão de mundo é diferente da minha, suas experiências passadas são diferentes. Então, não tem como você julgar do outro. Não é direito meu, na verdade, né? O julgamento. Aproveitando nessa linha da análise, certo? Da consulta, é justamente o seguinte. A pergunta-chave é o seguinte: como não julgar? Eu acho que nós fomos condicionados toda a vida a estar fazendo julgamentos, julgar o outro. A gente julga por diversos detalhes, pelo trejeito, a gente julga pelo comportamento, a gente julga pela maneira que a pessoa se veste. A gente vive julgando o tempo todo.
tá? E, de certa forma, esse julgamento termina trazendo até um preconceito a respeito daquela pessoa, a qual você não conhece. Então, diga pra gente, como não julgar o outro? Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, essa questão de medir o outro com sua régua, né, como a Helen está falando É, aqui, de olhar para a vida do outro e ficar dando opinião, né, e pensando. Isso é uma questão de como a gente aprendeu a fazer, agora a gente tem que aprender a não fazer. Como é que você faz isso? Isso é exercício. Eu costumo brincar dizendo que é vigiar e orar. Você precisa, primeiro é você ter consciência de que você não quer para sua vida, e eu vou falar de uma coisa assim para minha vida. Minha vida ficou muito mais leve quando eu parei de olhar para a vida quando eu parei de julgar o outro. Quando você não julga o outro, você sente, vem uma leveza para sua vida, porque assim, o tempo que você investe, a energia que você investe, parar para um minutinho que seja que você invista em pensar na vida verdade. do outro, você pode reverter para pensar na sua própria vida. Então, eu vou falar do exercício que eu fiz. Quando eu tomei consciência de que isso passou a me incomodar, por que eu tô falando? Por que eu tô pensando na vida da pessoa? Não tem nada a ver com isso. Às vezes é no trânsito. Passa uma pessoa correndo por você no trânsito e fala, Ave Maria, absurdo. É, Você não sabe se aquela pessoa foi dar um socorro. Você não sabe o que foi que aquela pessoa foi fazer. A pessoa está correndo no aeroporto, aí você pensa, para ir, ó, perdeu a hora do voo, vai perder a hora do voo porque se atrasou, porque estava fazendo. Não é, às vezes a pessoa se não atrasou, não sabe. foi responsabilidade dela. Exatamente. Fofoca na sua vida. Aí ele botou aqui, a camisa me lembra muito isso, a camisa da raiz de três, gente. Isso. Fofoca na sua vida. Exatamente. É isso aí. Se a gente usar o tempinho que a gente gasta para pensar na vida do outro, começou a pensar na vida do outro, começou a fazer um julgamento, opa, clareza e consciência. A consciência de que você não quer fazer e a clareza de que você está fazendo. Então, todas as vezes que você pensar em julgar alguém, a camisa de Fábio tá amassada. Eu não tenho nada a ver com isso que a camisa de Fábio tá amassada. Não tá não, viu, gente? Eu tô só um exemplo. Não, claro. A camisa de Até Fábio tá agitar. amassada. Então, assim, para pensar, pra que eu vou olhar? O tempo que eu tô olhando a camisa de Fábio, deixa eu ver a minha. Deixa eu olhar a minha. É a história da janela do vizinho que tá suja. Você fala da janela do vizinho, depois você vai olhar. Tem uma história, né? Que contam que a janela do vizinho tá suja, mas aí depois ele foi olhar que na verdade é a dele que É a estava dele que tá suja suja. e ele estava vendo que a do vizinho tá suja. Então, assim, para de olhar a janela do vizinho, perceber que tá julgando, simplesmente bloqueia o pensamento, não se culpa, não. Acorde que a gente aprendeu assim. Acorde que leva um tempo para mudar. Eu até hoje ainda julgo, embora eu esteja trabalhando já há algum tempo, como eu falei aqui, mas até hoje acontece, é natural. Julgamento também não é sempre ruim, não, viu, gente? A gente fala de julgamento, você só pensa em coisa ruim. Às vezes é pensar, poxa, Fábio deveria e Ellen deveriam fazer outra viagem. Tipo, quando você pensa, não é uma coisa ruim. Eu estou desejando bem, Ok, mas eu estou investindo exato. tempo a pensar na vida do outro. Então, assim, quando você perceber que você está pensando na vida do outro, volta lá para as suas metas. Por isso que é importante o autoconhecimento. É importante você ter sonhos, é importante você ter metas, é importante você saber onde você está, onde você quer chegar. Por quê? Porque quando você começa a pensar na vida do outro, você precisa lembrar, aí é o vigiar e orar, opa, voltar e dizer assim, não, peraí, o tempo que eu ia gastar pensando na viagem de Fábio e de Ellen aqui, deixa eu pensar na viagem para mim, deixa eu pensar na minha Exato. vida, o que é que eu quero, que lugares eu quero conhecer ainda que eu não conheci. Então, vai por essa linha. Entendi. Vamos continuar. Falamos Vamos? de escuta Então, ativa, empatia. não. Falamos de Pronto. autoconhecimento, de julgamento, E agora escuta autoconhecimento, ativa. perdão. Exatamente. Vamos falar Escuta de ativa escuta agora. ativa. Isso. Isso. Bom, o que é a escuta ativa? Escuta ativa é não ouvir simplesmente, sem prestar atenção. É exatamente você prestar atenção no que o outro tem a dizer. É você ter interesse genuíno no que a pessoa vai dizer. É você olhar no olho e dedicar o que mais precioso a gente tem. Hoje em dia é muito, muito caro, muito raro, muito tempo. Atenção, sabe? Acolher, prestar atenção no que aquela pessoa está falando. Porque quando você ouve, você não absorve, né? Você não guarda. Depois você vai conversar com aquela pessoa de novo, você fala assim, mas espera aí, como é meu nome, seu filho? Quando você está atento,
quando você está conversando com a pessoa, você está escutando a pessoa, tipo, para tudo. O mundo não se acaba. É que nem quando a gente está apaixonado, né? Que o mundo se acaba ali e você está ainda usando aquela pessoa. Por quê? Quando você está em estado de presença. Pô, Ellen, como é que faz isso? Eu sou muito desatento, tal, não sei o quê. Tem várias formas de fazer isso. A questão da... A Aula está dizendo que a CNV vai salvar o mundo do ódio. Catinha, concordo com você, que ela resolve metade dos problemas da humanidade. Então, o grande problema da humanidade é o relacionamento, né? É um dos É, grandes problemas que a verdade. gente tem, né? E a CNV, ela atua nisso. E a CNV atua mesmo, viu? Porque a CNV, inclusive, está na ONU. Né? É um trabalho, depois pesquisem um pouco sobre esse cara, Marshall Rosenberg, é fantástico o trabalho dele. E está no mundo todo e resolvendo problemas mundiais. O que acontece? Quando você está escutando a pessoa verdadeiramente, você está com todo o seu estado ali de presença. Ah, mas como é que faz isso? Se você pratica meditação, você consegue desenvolver o estado de presença. Se você sabe que você é desatento, procure um lugar tranquilo para você conversar com a pessoa. Não diga que vai escutar a pessoa no momento que você não está bem para escutar. Acolha o seu momento. Diga para a pessoa que naquele momento você não está pronto. Né? A gente precisa ter o interesse genuíno. Se aquele assunto não lhe interessa, não diga, seja íntegro com você e com a pessoa. E diga que o assunto não lhe interessa, que naquele momento você não está pronto, você não quer conversar sobre aquele assunto. Muitas vezes, para agradar o outro, a gente vai dizer para a pessoa, tá bom, Fábio, me fala aí. E aí, Fábio tá falando e eu tô, sabe? Entrando por aqui, saindo por cá. Exatamente. Não é assim. Então, essa questão da escutativa é importantíssimo para o outro ponto que vem, que é a empatia. Então, escutar a pessoa ativamente é você se entregar naquele momento, é você se dedicar àquele momento. Você está aberto para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, né? Com todos os seus sentidos. Prestar atenção e ser íntegro, sempre, gente, sempre. Jerônimo Temer fala muito disso, isso é uma coisa muito forte, né? O pessoal do EFT também, né? Que é Massaro, Bianca, Bruno, eles são muito íntegros. E essa integridade não é só com o outro, é consigo também. É você olhar para você e dizer, pô, eu não tô legal hoje, eu não tô afim de conversar. Como foi o caso que eu falei, eu não tô boa para fazer live, eu não tô disposta. Então, assim, Ok. eu não vou poder dar o que eu gostaria de dar. Eu não vou poder estar inteira, não. Então, se eu não estou inteira para dar, eu vou me recolher, vou ficar quietinha aqui. E quando chegar o momento, eu vou lá e chega o momento. Enfim, aí eu faço. Essa é a primeira, viu, gente, inclusive. Avô, tudo bem aí? Todo mundo vive? Deu uma travada aí, viu, Dinda? Pronto, vamos lá. Eu estava falando sobre a integridade, mas acho que eu concluí, Certo. né, a integridade. E o outro ponto, puxando o gancho da integridade, da escuta ativa, a questão é empatia. O que é empatia? Né? A comunicação ela se baseia em duas coisas, né? O estado empático e o estado compassivo. O estado de empatia e o estado de compaixão. É baseada nisso. Vou falar um pouquinho das duas, que é importante a gente falar do conceito rapidamente, para que todo mundo entenda quando chegar na parte da comunicação exatamente disso. A compaixão é quando você se sente solidário à dor do outro, mas você não necessariamente se coloca no lugar do outro. Muitas vezes você Certo. não conhece, nem conhece o outro. TV, vamos lá, a gente vê uma notícia na TV. A gente fica meio comovido, né? Se sente solidário àquela dor. Muitas vezes a gente, dependendo da situação, a gente para fazer uma oração por aquela pessoa, por aquela que está vivendo aquela Certo. situação. Mas você não sente o lugar do outro. Ah, tá travando. Tá avisando que tá É. travando. O outro tá dizendo que eu quero pra Oi. fazer É DR, porque né? sua. E aí, como é que tá agora? A Pronto, o áudio imagem, o agora tá som? melhor. O áudio agora Tá? melhorou. Tá, o áudio tá Pronto. melhor. A imagem tá turva, mas o áudio agora melhorou. Pronto. Vamos lá. A compaixão, vou repetir aqui porque pode ser que tenha perdido. A compaixão, a gente Show. se solidariza com o outro,
certo? Aí eu dei o exemplo de uma TV, de uma notícia na TV. Você vê uma notícia na TV, você sente aquilo, né? Você é solidário aquilo. E você, às vezes, a gente faz uma oração por aquela pessoa naquela situação. Mas você não se sente como se fosse o outro. Você é solidário à dor do outro semelhante, tá? A empatia é um movimento que você faz de buscar se colocar no lugar do outro, para entender o que o outro está sentindo. Então, a escuta ativa, ela ajuda muito a você conseguir fazer isso. Porque se você não estiver prestando atenção, não estiver inteiro ali, você não vai conseguir entender exatamente como é que o outro está se sentindo. Você não vai conseguir tentar se colocar no lugar, buscar se colocar no lugar do outro. Porque primeiro você precisa escutar verdadeiramente, genuinamente, o que é que aquela pessoa está sentindo. Tem uma figura aqui, eu tenho sangue de professor, né? Então eu trouxe umas coisas para mostrar para vocês. Isso aqui para mim, ó, essa figura aqui, tá dando para todo mundo. Tá dando para ver, né, Fábio? Dá, perfeito. Para mim tá perfeito. Pronto. Essa figura aqui para mim, ela representa bem o que quer dizer empatia. Uma pessoa tá vendo um 6, a outra pessoa tá Tá vendo vendo um 9? 9, Isso. tá? O movimento que essa pessoa faz de sair daqui e ir para o lado desse aqui, para enxergar o que a pessoa está enxergando, é empático, é um movimento empático. Isso é empatia. É você sair do seu lugar, do lugar onde você está, e se movimentar para verdadeiramente baixar a guarda e ir lá no lugar do outro e dizer, poxa, deixa Ok. eu ver aqui o que você está vendo. Isso. Então, isso para mim ilustra muito bem a empatia. Pô, deixa eu ver aí, Fábio, o que você está sentindo? Me conte aí, me explique aí, deixa eu entender. A gente vê isso no mundo corporativo ser muito difícil, muito difícil. Porque não é só no mundo corporativo não, viu, gente? Em todas as relações. Mas eu tô Exatamente. falando aqui porque, assim, o que é que acontece? Tem uma frase até que eu não sei de quem é, um jargão que se fala. Todo mundo já deve ter escutado isso. Você quer ser feliz ou quer ter razão? A gente busca muito ter razão hoje em dia. Então, assim, a gente não quer ser falho, a gente não admite que a gente está errado muitas vezes. Então, assim, tudo isso faz com que a gente não consiga ser empático. Para ser empático, precisa se desprender, você precisa se esvaziar. Se esvazia. É muito fácil ser empático, ou pelo menos é mais fácil ser empático, quando não é uma coisa que é contrária à sua opinião. Quando não é Certo, contrária à sua verdade. opinião, aí É. beleza, não afeta você. Tranquilo. Você senta ali do lado Isso. da pessoa, vai lá, vê a visão da pessoa, olha tudo, abre o coração. Quando uma pessoa precisa que você seja empático, porque ela discorda de você, aí eu dei o exemplo da empresa, de uma coisa na empresa, dois Certo. setores, um sistema precisa ser trocado. Um lado entende que precisa ser trocado, o outro entende que precisa manter o mesmo sistema. Cada um tem sua forma de pensar, cada um tem suas necessidades a serem atendidas. Muitas vezes, você não consegue, a pessoa não consegue baixar a guarda para ir lá do lado do outro e dizer, poxa, deixa eu entender aí, deixa eu ver aí, por que você defende tanto isso? Tem uma pergunta aqui, desculpe, gente, deixa eu ler aqui, empatia é tão difícil, porque a pessoa tem suas próprias formulações e não são páginas em branco? Sim, sim, porque assim, cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem a sua história. Só que quando você, no momento de uma conversa, um diálogo, um conflito, principalmente no momento de conflito, você precisa se despir disso, você precisa baixar a guarda, você precisa se esvaziar do seu para você conseguir se abrir para o outro. Porque se você for cheio de si, se você for cheio das suas convicções, das suas formulações, se você for cheio dos seus escritos, muitas vezes você não consegue baixar a guarda para verdadeiramente escutar o outro. Então fica sempre aquela guerra de eu tenho razão, você tem razão, eu tenho razão, enfim. Então a história é essa, é baixar a guarda e verdadeiramente escutar o outro, com o coração. Dinda, seguinte, nós temos somente 10 minutos, certo? Ah, não me E diga faltam isso. aqui, verdade, e falta aqui justamente os 4 elementos da comunicação não violenta, não Pronto, é isso? vamos lá, isso. Tenta discorrer a respeito Vamos disso ver, aí. vamos lá. Fala um São pouco. 4 elementos. O primeiro elemento é a observação. O que é a observação? É você falar da situação sem você emitir juízo de valor, sem você julgar. Então, assim, quando você, por exemplo, se eu me atrasasse na live,
Helenilza se atrasou na live. Isso é uma coisa que qualquer pessoa observa. Não tem Certo. julgamento. Helenilza é uma pessoa irresponsável porque se atrasou na live. Isso é julgamento. Então, a comunicação não violenta, você precisa falar a observação. São 4 passos. O primeiro passo é você observar a situação sem julgar, sem emitir nenhum juízo de valor, tá? O outro é o sentimento. Sentimento é você dizer, você saber, com o seu autoconhecimento, como você se sente quando alguém atrasa numa live com você. Então, você saber o sentimento e poder dizer para a pessoa: Ellen, quando você se atrasa, quando você marca comigo, eu me sinto desmerecido. Isso é dizer o sentimento. Certo. Se sentir Ok. desmerecido é um sentimento. O outro passo é a necessidade. Quando você pratica a comunicação não violenta, você precisa entender também que necessidade está por trás do que você precisa para você não se sentir desmerecido. Então é importante a gente conhecer as necessidades. Eu até, se demorasse mais, eu poderia falar, mas sugiro que vocês pesquisem sobre a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide da hierarquia das necessidades. Todo ser humano tem necessidades. Das mais básicas, começa com a mais básica, que é a refeição, excreção, enfim. Depois vai subindo até a realização pessoal, que é a última. Então, o que acontece? Marshall diz o seguinte: por trás de tudo que a gente faz, existe o atendimento da necessidade. Tudo que a gente faz, a gente precisa atender uma necessidade. Quando a gente se comunica de uma forma trágica, como ele chama, que é a comunicação trágica, é porque a gente não teve uma necessidade atendida. Então, a gente acaba não sabendo dizer o que é isso e acaba se comunicando de uma forma trágica. E o último passo é o pedido. É você pedir para a pessoa atender a sua necessidade. Então, assim, eu tenho necessidade de que honrem os compromissos comigo. Fábio poderia me dizer. E aí, qual é o pedido? A questão do pedido é que você tem que pedir de uma forma objetiva, clara para o outro. Aí vem aquela frase que diz: o óbvio precisa ser dito. É nesse momento que entra. Você precisa dizer ao outro o que você quer, você precisa que o outro faça para atender a sua necessidade. Eu preciso que quando você marcar uma live comigo, você cumpra o horário para que eu não me sinta desmerecido. Então, os 4 passos são esses: é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. O pedido tem sempre que ser positivo, viu, gente? Não pode ser: eu não quero que você faça, não. Eu quero, eu preciso, eu quero, para minha vida ser melhor, eu preciso que você cumpra isso. Então, os elementos são esses. Enfim, Fábio, quer acrescentar alguma coisa? Quer me perguntar alguma coisa aí? Não, o que eu percebo justamente é o seguinte, foi o que você disse logo no início da live, ele se conecta com o final, que é você deixar claro aquilo que você sente, tá? Sim. Você externar. Então, eu acho que os 2 pontos principais da minha visão com relação a essa nossa conversa maravilhosa aqui são o seguinte: você ser verdadeiro, você dizer aquilo que você sente, tá? E quando o outro também disser aquilo que ele sente, você saiba receber e saiba entender também porque ele está falando aquilo, entendeu? Então é uma Sim. troca. É a questão da empatia. Você também precisa se colocar no lugar do outro para você entender melhor como é que esse fluxo, como é que isso aí funciona. Então é fantástico. Eu sabia que Com essa live certeza. seria linda, seria maravilhosa, não poderia ser diferente. Então nós temos 5 minutinhos assim, então vamos tricotar um pouco, certo? Vamos tricotar. Deixa eu Então, aproveitar a oportunidade sim, e falar que a gente tinha combinado. Eu pedi licença para falar do Corrente do Bem. isso, era isso que eu O ia dizer. Corrente do Bem é um projeto social que surgiu aí, nasceu comigo, né? Foi gestado há muitos anos e agora ele, né, nasceu. O que é que acontece? O Corrente do Bem, ele convida pessoas que doem aula de desenvolvimento humano e os alunos que participam dessa aula, normalmente é pelo Zoom a aula, os alunos pagam uma contribuição de R$ 50 direto na conta de instituições de apoio social. Então, eu tive essa ideia quando eu vi uma live de Jal, que eu vi Jal fazendo live solidária, arrecadando dinheiro. Eu disse: bom, se ele pode arrecadar dinheiro, né, para instituições de caridade, com a música eu posso fazer isso com aula. Então, assim, já Ótimo. aconteceu uma aula e, assim, quem tiver interesse, fala comigo no Instagram.
Manda uma mensagem para mim, quem tiver interesse em doar. Helenilza Segue o Vargas, Corrente do Bem, underline, coach. underline coach. Ou então pelo Corrente do Bem, que é corrente.do.bem.ssa. Tem outros Correntes do Bem, então esse tem o SSA no final. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar mesmo, entendeu? Vamos nessa. Tem um tempinho aqui. Então, justamente o seguinte, gente. Vocês que presenciaram, vocês participaram dessa live junto com a gente. Dizer justamente o seguinte, vocês sabem que então, do lado de cá está a loja Raiz de 3, que é uma loja que foi feita por mim, foi feita por Ellen, tá? E teve um apoio fundamental seu, diretamente para mim, para Fábio. Então, você sabe que nós fizemos juntos justamente esse período em que a gente estava amadurecendo essa ideia. Foram justamente aqueles encontros que, principalmente o encontro que era muito mais pautado no Ikigai, que era justamente voltado à parte do propósito, e que essa é a base da Raiz de 3, é a questão do nosso propósito, é o nosso propósito por defesa dessas causas. Então, agradecer para você aqui, na presença de todo mundo, de todos que estão aqui, nossos amigos, tá? Então, gente, foi fundamental para a formação da Raiz de 3, esse meu contato que nós tivemos durante esse período, tá? Esse trabalho de coach que Dinda fez com a gente, até justificar, porque ela chama muita gente de Dinda, mas eu chamo ela de Dinda. Mas eu chamo ela de Dinda pelo seguinte, porque ela foi a primeira pessoa que eu conheci juntamente com Ellen, tá? Que é justamente minha namorada hoje. Então ela é Dinda do meu relacionamento, tá? Então o sentido para Dinda, para mim, é diferente. Um bocado de gente, tá? Então ela é Dinda da minha relação. Então ela sabe muito bem o carinho que nós temos, certo? Então sigam vocês que são da Raiz de 3, que não conheciam o trabalho da nossa Dinda, então sigam, Helenilza Vargas, underline coach, tá? Então é um projeto muito bacana, ela tá sempre emanando luz e sentimento positivo, ela tem o Insta, que é isso aí mesmo, não, verdade, é luz, é sempre para frente, é sempre positivo, é sempre legal, tá? Então se vocês querem fugir da futilidade, da ostentação, esse é o caminho, tá? Certo? Vocês que são aí, que vieram por conta dessa pessoa maravilhosa, então, procurem conhecer um pouquinho da gente também, da questão da @loja Raiz de 3, que é um projeto meu, como eu falei com ela, que a gente estampa, na verdade, nessas ideias através das camisas, tá? E vou fazer até um spoiler aqui para vocês, aqui, tá? Então, exato, dona de mim, e eu tô com essa aqui, que é God Loves You, tá? Então, isso, exatamente. Tá? Essa aqui é a minha, que eu vim hoje especialmente para ela. E Xará caiu, certo? Então, só para poder finalizar aqui, eu diria, deixa eu ver se eu trago ela de volta. Tá? Cadê você? Cadê você? Aqui. Deixa eu ver se eu trago ela de volta. Certo? Para ela poder finalizar aqui junto comigo. Já estou trazendo ela de volta. Então, eu poderia dizer, o spoiler é justamente o seguinte, você caiu, já trouxe você de volta. O spoiler é justamente o seguinte, nós começamos no dia 15 de dezembro do ano passado com camisas apenas, tá? Então, nós estamos lançando, provavelmente, nesse final de semana, tá? Um outro produto, um novo produto da Raiz de 3. Então, ninguém sabe disso, eu não vou dizer ainda qual é o produto, então vocês que já gostam da loja, fiquem atentos, porque a gente vai estar fazendo esse final de semana. Quem não conhece a Raiz de 3, começa a seguir a Raiz de 3, que vai ser um produto novo muito bacana, para a gente poder reverberar justamente esse nosso sentimento, essas questões sociais que a gente precisa estar dando uma mudada, estar dando uma chacoalhada nesse mundo que a gente está, certo? Então, nós usamos essas camisas a poder justamente para estar estampando essas imagens e esse grito de socorro, esse grito de liberdade, esse grito de respeito. É isso que a gente quer. Então, a finalidade da Raiz de 3, o grande propósito é exigir respeito, é isso que a gente exige. Dinda, você pode terminar, tá? E dizer para você que foi lindo. Adorei nossa conversa. Nós temos uns segundos aí. Pode concluir. Gente, gratidão pela atenção, gratidão pelo carinho, né? Principalmente a Ellen e a Fábio pelo convite, por me convidarem novamente, né? E depois de terem recebido eu dizer que não podia fazer no início. E assim, dizer que essa loja se conecta muito com o que eu acredito, né? Essa questão do respeito ao outro, do não julgamento, né? Então, assim, tem tudo a ver. E assim, foi uma honra para mim, né? Tanto estar aqui quanto participar, né, do nascimento. Estamos na regressiva, assim, né? Vamos ter que dar um beijo, desculpa. Um beijo. Certo, tá na regressiva. Beijo, gente. Coração, muito obrigado.